de circulação, de contação de história com o Zé da História. E hoje, aqui encerrando a nossa circulação na escola Daniel Gomes, no sítio Caruá. E aqui eu estou com a equipe que faz essa escola acontecer, né? E vai falar um pouco sobre a escola, a importância desse projeto na escola, a história da comunidade. Então vamos escutar elas. Bom dia, pessoal. Esse projeto veio a beneficiar todas as escolas, né, bastante do município de Guaraci. Um projeto que visa trazer um pouco da história, incentivando a leitura, contribuindo com as nossas práticas pedagógicas, levando conhecimento para os nossos educandos. Então, a equipe Daniel Gomes agradece a realização desse projeto que veio para beneficiar todos os educandos da instituição. A escola surgiu, há muitos anos atrás, através de uma doação do senhor Daniel Gomes dos Santos, que doou um pequeno pedaço de terra para que a escola fosse construída. E a escola funciona há muitos e muitos anos. A gente fica feliz com a presença de Rodrigo aqui em promover esse momento maravilhoso de conhecimento e de diversão para os nossos pequenos. Bom dia, pessoal. É um momento ímpar, né? É um prazer sempre receber pessoas ilustres, né? Como a pessoa do senhor Rodrigo, né? Na nossa comunidade. E é um prazer sempre, né? A gente é um projeto que vai beneficiar muito as nossas crianças. Nós temos as crianças aqui do nível de 3 anos, que é creche, pré-escolar, 1º ao 5º ano. Isso para eles é encantador, né? Principalmente para o nível infantil. Um projeto que vai beneficiar futuramente outras comunidades. Então, muito obrigada pela presença e sempre será um prazer. Obrigado, pessoal. Até mais. Fernanda, nossa fotógrafa, Romário, o nosso videomaker. Nós estamos com um projeto em circulação, que é Contação de História com o Zé, que é financiado pela Lei Paulo Gustavo. E ele vai nos contar uma história para vocês sobre Iguaraci. Vem, Zé! Bom dia! Eu acho que esse povo não tomou café. Bom dia! Bom dia! Ah, muito bem. Vocês estão bem? Sim! Muito bem, eu sou o Zé da História e saio por aí contando histórias e mais histórias. E hoje eu vim nessa escola. Como é o nome dessa escola? Escola Eu não escutei direito. Como é? Escola Municipal Daniel Gomes dos Santos. Acertei? Sim! Muito bem. Eu soube por aí que vocês gostavam de história. É verdade? Sim! A história que eu vou contar é sobre a nossa cidade. Vocês sabem como é o nome da nossa cidade? Iguaraci! Como? Iguaraci! Iguaraci. Muito bem. É bem distante, não é? Sim! Quem já foi em Guaraci? Quem não foi ainda? Não foi? Guaraci é lindo! As tias vão dizer pra vocês. Tem uma igrejinha, tem uma pracinha, cheia de plantas, cheia de flores. Tem que ir lá um dia, tá bom? É lá onde eu, Zé da História, moro. E foi por isso que hoje eu vim contar a história sobre a nossa cidade. Tudo começa lá atrás, quando ninguém de nós éramos nascidos. Lá no século XVII, quando as terras de Guaraci só serviam para pastagem de gado, que chamavam de logradouro. Mas antes disso, as pessoas começaram a entrar no interior do Brasil para criar gado. Foi isso. Então não era diferente com Iguaraci. Mas, quando antes de se tornar cidade, tudo
promessa. Amém. Sim, com uma promessa, porque existia uma senhora muito, mas muito rica, que o nome dela era Dona Umbelina. Que nome estranho, né? Dona Umbelina. É, Dona Umbelina. Ela era muito rica e o marido dela também. Só que uma madrugada, os bandidos entraram na casa dela. E naquele tempo, os bandidos usavam revólver assim, ó. Pá, pá. Não! Eles usavam espada. Já viram espada? E eles pegaram uma espada assim, ó. Tchim, tchim, tchim. Só que aí os bandidos conseguiram acertar o marido de Dona Umbelina. E ele simplesmente morreu. Morreu. O marido de Dona Umbelina morreu. A bichinha, coitadinha, ficou viúva. O tempo passou e Dona Umbelina se casou de novo. Desta vez com um homem muito rico chamado Antônio Godet. Esse homem tinha tanto dinheiro, tanto gado, tanta fazenda, tanta terra. Só que ele estava com medo que os bandidos fossem na casa deles também. E sabe o que ele fez? Ele fez uma promessa para São Sebastião, que se São Sebastião protegesse aquela casa e aquelas terras, aquele gado de todo mal, ele ia doar um pedacinho de terra para se fazer uma igrejinha para São Sebastião, quase igual aquela que tem ali. Aquela de que santo? Santo Expedito. Santo Expedito. E lá em Guaraci é de São Sebastião. Aí, eu acho que o santo atendeu a promessa, porque em 1910 ele vai no cartório e passa 60 braças de terra para a igreja, doando para São Sebastião. E neste lugar ele constrói uma casinha de taipa para que um senhor chamado Seu Serafim cuidasse daquelas terras para São Sebastião. Só que nesse mesmo tempo estava tendo uma peste, que o gado estava morrendo do nada. O gado morria cá, morria lá, morria, ninguém sabia mais o que fazer. E outras pessoas começaram a fazer promessas para São Sebastião livrar o gado da peste. E aí, em 1912, o senhor Antônio Rabelo, que já é outro Antônio, o primeiro foi Antônio Godet, e agora o senhor Antônio Rabelo, doou 100 braças de terra para a igreja, construir a igreja de São Sebastião, no mesmo lugar. Só que essas terras, elas pertenciam à Fazenda Macacos. Existia uma fazenda que o nome dela era Fazenda Macacos. E aí, essas terras foi porque o dono da fazenda não conseguiu pagar em dinheiro a seu Antônio, que ele devia. E seu Antônio, muito bravo, porque demorou muito para receber esse dinheiro, acabou recebendo em terras. Mas seu Antônio também não queria esse dinheiro não, porque achava que era maldito. Então vou dar para a igreja. Deu para a igreja. O padre Carlos Cotá, que era lá de Afogados da Engazeira, porque tudo isso aqui de Guaraci pertencia a Afogados da Engazeira. Vocês sabiam? Sim. Alguém aqui já foi em Afogados? Já foi em Afogados? Pronto. Todas essas terras aqui pertenciam a Afogados da Engazeira. Pertencia. Aí o que acontece? O padre pensou. Seu Antônio Godet deu 60 braças. E seu Antônio Rabelo deu 100. Qual é as terras maiores? De 60 ou de 100? De 100. E foi por isso que ele resolveu construir a capela nessas terras maiores. Porque construindo a capela lá, as pessoas iam começar a construir casas ali em volta e se tornar uma vila. E foi assim que aconteceu. Começou a se tornar uma vila. Essa vila começou a crescer porque também veio a linha ferro. Você sabe o que é a linha ferro? A linha do trem. Já viu o trem? O trem para andar precisa de uma linha. Então começaram a poder fazer essa estrada. E aí essa vila começou a ganhar o nome de Macacos, porque as terras eram da fazenda Macacos e lá também tinha muito esse animal macaco, que tinha uma família chamada Família Ferreira, que matava esses macacos para tirar a pele para fazer corda. E começaram a chamar ela de Macacos. Só que o povo não estava muito feliz com esse nome. Quem era que dizia, eu sou de macacos, eu sou macaquense, eu sou macaquês. Ninguém queria ser chamado de macaco. Aí, nessa terra, Vila de Macacos, que começou a ser chamada em 1916, havia um vereador de Afogados da Engazeira que morava nela.
o seu senhor Sebastião Alves, que era pai de Dr. Pedro, que a gente hoje conhece, que foi candidato a prefeito. Foi o pai dele, que era vereador, e ele criou um projeto de lei na Câmara para mudar o nome da vila, porque ninguém estava mais querendo o nome de Macate. Tinham vergonha de ser chamados de Vila de Macate. Então ele sugeriu 3 nomes: Itapuama, Pacato, porque era um lugar muito tranquilo, e Guaraci, sem o I primeiro, tá? Só Guaraci com G. Só que aí existia um outro lugar com o nome Guaraci. Então, eles resolveram acrescentar a letra I no início. Vila de Iguaraci com I. Iguaraci com Y, como a gente conhece, só vai se tornar com Y quando se torna cidade. Mas ainda tem outra história. Aí começou a chegar o cartório, a chegar correios, as pessoas construírem casas, já estava uma vila muito bonita. Em 1955, já era chamada de Vila de Guaraci. Esse projeto foi aprovado. Só que em 1963, em 20 de dezembro, eles conseguiram transformar a vila, num projeto de lei também, se tornar cidade. Cidade! Foi se desmembrando de Afogados da Engazeira. Ou seja, agora Iguaraci não pertencia mais a Afogados da Engazeira. Também era uma cidade. E ganhando 2 distritos que eu acho que vocês conhecem. O primeiro é Irajaí. Alguém já ouviu falar em Irajaí? Não! Mas já ouviu falar em Jabitacá? Sim! Muito bem, que é aqui bem pertinho, né? Pronto, Irajaí é parecido com Jabitacá, só que menor. Mas é uma terra que já teve muitos prefeitos, muitos vereadores, muita gente importante no nosso município, na história de Afogados da Engazeira, como na história de Guaraci. Um deles se chama Arruda Câmara. Diógenes de Arruda Câmara foi um grande líder político, criador de um partido chamado PCdoB. Você sabia? Sabia não, né? Pois vamos escutar para tu aprender. Diógenes foi exilado do Brasil. E todo mundo do Brasil e no mundo conhece Diógenes porque ele era um cara altamente inteligente. Há também um homem muito líder de Pernambuco chamado Dr. Diomedes Gomes Lopes, que também veio de Irajaí. E ele é tão influente que tem nomes de ruas em Afogados com o nome dele, tem uma escola em Guaraci com o nome dele, tem praças de Recife com o nome dele. E é uma pessoa muito influente. E tudo vieram lá de Irajaí. E ganhou também Irajaí esse nome porque vem da língua tupi-guarani, ou seja, a língua dos índios, que significa riacho do mel. Será que existe um riacho cheio de mel? Não! Mas sabe por que esse nome? Porque a água desse riacho era muito doce. Por isso esse nome, riacho do mel. E na língua tupi-guarani significa Irajaí. E o outro distrito foi Jabitacá. Que quem conhece Jabitacá? Todo mundo conhece Jabitacá. Jabitacá também começou a pertencer a Guaraci. Jabitacá na língua tupi-guarani também significa campos vastos. É uma terra de grandes fazendas, de vários coronéis que eram da Guarda Nacional que protegiam Dom Pedro. Veja como essa terra era importante, né? Então foi terra do coronel Paulinho Rafael, do Técio Rafael e de tantos outros. Também, lá em Jabitacá, existia um cangaceiro, mas não era Lampião. Era Adolfo Rosa Meia-Noite, que era um cangaceiro muito mais antigo que Lampião. É o primeiro cangaceiro do Pajeú. E mais, ele era neto de um inglês que veio lá da Inglaterra num navio, chegou em Recife e foi parar, sabe aonde? Além do Sítio Volta. Alguém conhece o Sítio Volta? Não. Perto do Picos. Alguém conhece o Picos? É ali pertinho do lado. Então, tanto Richard Brake, que era o nome do inglês, que ninguém sabia dizer esse nome. Vamos comigo. Richard Brake. Mas naquele tempo ninguém sabia falar o nome Richard Brake. Começava Aí começaram a chamar ele de Ricardo Brito. Este Ricardo Brito teve vários descendentes e se tornou um grande empreendedor no nosso estado, inclusive na cidade de Pesqueira. E veio lá da volta, que era um inglês que veio lá da Inglaterra. E ele
pessoas que se uniram, que defenderam, que amaram aquele lugar para que ele crescesse. E é assim que eu espero que vocês amem a escola de vocês, o sítio de vocês, para que ele cresça cada vez mais e tenha mais lugares maravilhosos para vocês. Agora é hora de eu, Zé da História, e contar essa história em outros lugares, para outras pessoas, para outras comunidades. Tchau! Vocês querem que eu vá embora? Não! Eu posso voltar? Sim! Tem certeza? Sim! Então eu voltei! Alguém aqui sabe me contar como foi que surgiu essa escola? Por que o nome? Será que alguma tia sabe? É porque foi Tia sabe? Quem vai me contar aqui a história da escola? Tu vai vir? Palmas para ele! Como é o teu nome? José, o quê? José, devagar. José, Ariel, Nobre, dos Santos. Palmas para Ariel. Agora nos conta a história da escola. Eu tinha um avô. Era um avô, Olha, parece uma... Olha, é ou não é? É o avô dele? Bisavô. Ai, chamado Davi. Não, Daniel. Aí ele foi da minha avó. Que ele deu um pedaço de terra para construir essa escola. Por isso que ela tem o nome de Jagunço. E parabéns! Sim. Era daqui mesmo. E o bisavô que deu as terras para construir? Do seu Daniel? Era daqui também? Era? Agora eu quero chamar a X aqui para me contar a história da comunidade. Como foi que surgiu esse sítio? Quem sabe? As terras. Pertencia de quem? Vem pra cá contar. Não, mas o que são velhinhos? Vamos escutar aqui e contar a história. Bom dia. Bom Esse sítio surgiu há muitos anos, né? De pessoas vindas do Agreste para cá. Pessoas que já eram de famílias aqui dessa comunidade, famílias mais velhas. Aí foram para o Agreste, lá construíram famílias e voltaram para cá. Aí foi se tornando grande, se abrangendo cada vez mais as famílias, até hoje está aqui. Aí, como o José Ariel falou, meu avô e a bisa dele doou esse terreno para a construção da escola, há muitos anos atrás. E aí construiu a escola e até hoje ela funciona aqui. E a escola recebe o nome dele, não é isso? Muito bem, parabéns! Agora é hora de eu da história tem que ir embora. Eu volto? Sim! Mas agora eu vou voltar como Rodrigo e não mais como Zé da História. Peraí. Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim! Gostaram da história? Sim! Pronto. Essa história fala sobre a nossa cidade de Guaraci, tá certo? Para eu chegar a transformar ela numa contação de história, eu tive que ler muito. Vocês gostam de ler? Sim! É muito importante a leitura, porque a gente começa a conhecer muito mais do que está à nossa volta. A gente conhece o mundo inteiro. Então, quando as tias mandam ler aquele livro, mesmo a gente com preguiça, a gente tem que ler, porque a gente traz conhecimentos. Tá bom? Daqui uns dias, as tias vão estar tudo velhinhas já e não vão mais dar aula. E aí, quem sabe dessa comunidade de vocês vai se tornar professores e professoras, não é? Precisa dar continuidade para ensinar as crianças que estão vindo, né? Como a tia falou, muitos saíram daqui, foram para o Agreste e depois retornaram com suas famílias para cá, para a comunidade, para que ela crescesse. Então, cada um aqui pode crescer essa comunidade com conhecimento. Já pensou, sai daqui uma pessoa vai se tornar médico e vir ser médico na comunidade, professores e todas as outras profissões são importantes para vocês. Que vocês possam estudar muito, aprender muito, crescer, para que a gente possa ter um futuro melhor, tá bom?
Então foi o que aconteceu comigo, Zé da História. Eu sempre gostei de história, eu sempre ouvi meu avô, minha avó contar história, a minha mãe. E aí eu me tornei artista, eu sou dançarino também, sou ator. E aí há muitos anos atrás eu criei esse personagem, Zé da História, para contar a história lá na biblioteca, lá em Guaraci, para as crianças que frequentavam a biblioteca. E aí acabou se tornando um personagem grandioso. Hoje, Zé da História, ele viaja para outros lugares contando histórias, para várias escolas. E esse projeto hoje, ele tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo Estadual, que é uma lei de incentivo à cultura. E ele nos possibilita fazer esses projetos e vir aqui na escola de vocês. O nosso projeto são para escolas bem distantes da sede do município. Então a gente sabe que aqui existem 3 escolas bem distantes, que é a Manuel Cesário lá no Monte Alegre. Vocês conhecem o Monte Alegre? Sim! Monte Alegre. Tem Catingueira, a escola São Vicente, nós fomos ontem para lá. E hoje nós estamos aqui na Daniel Gomes, do sítio. Como é o nome do sítio de vocês? Caruá! Como? É importante a gente saber onde a gente mora, né? Então, saber a história desse lugar, ó, a tia já contou. Então, façam isso, sempre perguntem aos avós de vocês, aos pais de vocês, sobre a história de vocês, de onde vieram, construam isso. Daqui a pouco, eu vou estar vendo vocês contando a história. Já pensou vocês lá agora assim, contando a história da comunidade de vocês e da escola de vocês? Sai fora, tu tem vergonha? Só aprende. Tem que aprender, tem que ler, tia vai ensinar, vai aprender. Depois vai contar a história lá em Guaraci, sobre a Daniel Gomes e o sítio Caruá. Tá certo? Tem que aprender. E daqui a pouco cada um de vocês está aí, ó, grandes, estudando fora e trazendo conhecimento para a comunidade. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma foto, todo mundo junto. Tá certo? E agora nós estamos com 2 alunos aqui da escola Daniel Gomes que vão falar sobre a nossa apresentação de hoje. Do meu lado tem Gabriel e Ariel. E aí, Gabriel, o que você achou dessa contação? Legal, divertido e mais nada. Nada? Você conseguiu aprender a história de Guaraci? Você sabia já dessa história? Não, né? Então é importante conhecer um pouco e aí junto com a história da comunidade e da escola, não é isso? Muito bem. E aqui a Ariel, que também é descendente do bisneto do senhor Daniel Gomes, que é o doador das terras de onde é construída a escola. E ele vai nos falar o que ele achou da visita do Zé da História hoje aqui. Achei muito bom, legal. E você conhecia essa história de Guaraci? Não conhecia, né? Então foi importante para vir para cá para conhecer, foi? Já foi Guaraci? Já foi Guaraci? Mas vai conhecer Guaraci, tá? Porque a Daniel Gomes é bem distante da zona urbana, né, do centro urbano da nossa cidade, e é justamente o nosso objetivo trazer essa circulação para as escolas de mais difícil acesso. Então por isso que hoje nós estamos encerrando o nosso projeto aqui nessa escola, né, com a felicidade de trazer essa contação de história, trazendo a nossa história, a história de Guaraci, da nossa identidade, da nossa cultura. Então pessoal, muito obrigado e valeu meninos, até a próxima!